Olá, sejam muito bem-vindos ao EJA Cursos Online, a maior plataforma de alfabetização do país para jovens e adultos. Meu nome é Diego Reis e hoje eu lhes convido para a nossa primeira aula de matemática. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele like para incentivar o nosso trabalho e cada vez mais te ajudar na produção de conteúdos de alfabetização. Vamos lá então? Bom, eu gostaria de te dizer que você já está de parabéns por ter chegado até aqui. O primeiro passo, apesar de ser pequeno neste primeiro momento, é o mais importante, porque você já decidiu que você quer aprender a ler, você quer aprender a escrever, você quer aprender a fazer cálculos básicos e isso é maravilhoso. É aquele primeiro passo, é o que vai fazer você realmente galgar novos áreas, novos voos, né? Então, vamos lá, eu quero te ajudar nessa caminhada. O que eu tenho para te oferecer? O que eu vou te oferecer nesse pacote de aulas? Eu gostaria que você desse uma olhada na sua tela, no nosso conteúdo programático. Acompanhe comigo. Nós temos um sumário. E no nosso sumário de módulo de alfabetização, nós estudaremos na aula 1 a teoria da matemática, na aula 2 o princípio de tudo é o número, na aula 3 conjunto, na aula 4 operações básicas, na aula 5 adição, na aula 6 subtração, na aula 7 multiplicação, na aula 8 divisão, na aula 9, processo matemático, regras de 3, e na aula 10, unidade de medida. E, continuando, hoje, no sumário da nossa aula, aula 1, a teoria da matemática, nós teremos 5 títulos. Dentre esses 5 títulos, nós temos no título 1, História dos Números, título 2, Origem da Matemática, título 3, O Pai da Matemática, título 4, o conceito de cálculo e título 5, exercícios. Volta a tela para mim, vamos lá. Você viu que nós dividimos a nossa aula de maneira com que as aulas sejam bastante objetivas e você realmente aprenda. E ao final de toda a aula nós temos o módulo, o título dos exercícios. É importante praticar. Mas para não perder tempo, vamos lá então. Aula 1, a história dos números. Bom, na aula 1, a história dos números, você já, antes mesmo de adentrar na matemática, fazer cálculos, lidar com os números, é importante você saber como eles surgiram. Mas, professor, por que eu vou querer saber como os números surgiram? Porque é muito importante você ter uma base, você saber a origem, para você entender o porquê, como surgiu, por que ela é necessária para você. E ela nos acompanha desde os homens das cavernas. Pois é, já data de mais ou menos 30 mil anos atrás. Isso mesmo. Mas, professor, 30 mil anos atrás, o que tem a ver números? O homem das cavernas, isso é aula de história? Não, não é aula de história. Mas é que os nossos antepassados, eles viviam em cavernas. E assim como as nossas necessidades de hoje, eles também tinham as mesmas necessidades há muito tempo atrás. Eles precisavam comer, e para comer, eles precisavam caçar, e para caçar, eles precisavam sair e ir atrás de animais. Muitas vezes eles caçavam mais de um animal, e era muito comum eles estocarem os alimentos dentro dessas cavernas. Então, como que eles faziam para fazer um controle desse estoque, ou até do número de animais que eles caçavam? Eles faziam anotações, eles contavam, eles faziam marcações em ossos, em madeira. Ossos, professor? Sim, por exemplo, chegava no osso, colocava aqui um palitinho, olha, caçamos um animal, caçamos 2 animais, 3 animais, matamos, né? E assim eles iam fazendo essas marcações. E no decorrer do tempo, nós deixamos, né, essa vida nômade, essa vida das cavernas, e nós passamos a nos agrupar em sociedade.
Sim, nós paramos de viver indo atrás dos animais, né, caçando atrás desses animais, e nós passamos a pegar esses animais e criar eles dentro de lugares fechados, né? Nós tivemos um avanço tecnológico na agronomia, na pecuária, passamos a criar gado dentro de cercados, né? Boi, vaca, porcos, né? Nós passamos a plantar arroz, milho. Isso era muito importante porque já eram certas comodidades que o homem tinha, sem que ele tivesse a necessidade de se expor a um risco, sair, caçar o animal. Não, ele já tinha um controle. E mais uma vez os números estavam presentes. Por quê? Porque à medida que você vai colocando, pega uma vaca, coloca aqui dentro, pega outra vaca, coloca aqui dentro, pega um porco, coloca aqui dentro, né? Milho, vamos fazer uma colheita de milho? Você tem que saber contar. Mas professor, os homens, eles já tinham uma noção de número nessa época, eles não tinham uma noção de número nessa época, mas graças à nossa capacidade de raciocínio, a gente entendia, né? A gente conseguia formar conjuntos numéricos, né? A gente conseguia contar, entendeu? Graças à nossa capacidade de raciocínio. Conforme a civilização foi evoluindo, nós passamos a criar esses animais em grupo, passamos a viver em grupo, nós também evoluímos no conceito de números, no conceito de matemática e assim por diante. Pois muito bem, esse é o título 1, a origem dos números. E agora eu quero que você estude comigo a origem da matemática. Professor, matemática, nós falamos agora de história dos números, mas explica para mim o que o senhor está tentando passar. Bom, nós tivemos uma leve introdução de que o homem, através das necessidades do dia a dia, ele precisou aprender a contar. Mas qual que é a origem da matemática em si, professor? Já que essa é a nossa matéria. Bom, a matemática, ela surgiu numa civilização chamada Mesopotâmia. Esse foi o berço da matemática. É aí que são as datas mais antigas no que trata dessa matéria, dessa ciência, é a Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, né, que significa entre rios, porque a Mesopotâmia, onde hoje nós temos o atual Iraque, ela fica localizada entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Pois muito bem. E por ter essa localização geográfica, ela ganhou esse nome, Mesopotâmia. E lembra que eu disse para você que nós passamos a viver em sociedade, nós passamos a viver em grupos? Pois é, quando você começa a estudar sobre a Mesopotâmia, você vê que o homem ele já começou a ter um conceito de cidade, um conceito de realmente um agrupamento, viver em grupo, com grandes muralhas. E dentro desse conceito, essa nova forma de vida, surgiram, por exemplo, novas formas de fazer negociação. Passou-se a fazer a troca de mercadorias, passou-se a fazer compra e venda, né, de mercadorias também e etc. Obviamente que quando a gente fala de negócios é natural eu falar para você: oi, tudo bem? Olha, eu tenho um giz, quer comprar esse giz de mim? E você fala: eu quero, quanto custa? Custa tanto. Naquela época a gente já tinha uma moeda deles também. Então você vê que essa ideia de comércio traz realmente essa nossa aproximação com os números, que traz a aproximação com a matemática. Eu falei das muralhas da cidade, a cidade com grandes muralhas. Hoje nós temos faculdades de engenharia, talvez você que esteja me assistindo pense ou sonhe em ser um engenheiro ou tem algum engenheiro na família. Esse engenheiro, ele só consegue fazer com que uma estrutura esteja de pé até hoje porque ele estudou matemática, ele estudou sobre cálculos matemáticos, ele sabe sobre os números. É isso que faz com que grandes civilizações tenham construído estruturas tão gigantescas lá atrás, elas estejam de pé até hoje. Lembre-se, por exemplo, das pirâmides do Egito, você já deve ter visto em foto, de revista, documentário, algum vídeo. São pedras gigantes, umas sobrepostas sobre as outras, que elas estão de pé até hoje. Matemática.
E dentre algumas diferenças dessas civilizações, nós podemos citar, por exemplo, que algumas usavam símbolos para expressar os números, como por exemplo os egípcios, os maias, e outras usavam letras, como os gregos e os hebreus. Agora, falando do título 3, nós vamos passar para o pai da matemática. Muito embora eu tenha falado para você que foi na Mesopotâmia o berço da matemática, um dos berços das civilizações, foi na Grécia Antiga que a matemática se consolidou como ciência. E quando eu falar em matemática e Grécia, você deve remeter a Tales de Mileto, um dos primeiros, se não o primeiro estudioso realmente da matemática. Astrônomo, filósofo, matemático, trouxe grande contribuição para essa ciência. Mas foi com Pitágoras, que nasceu entre 570 e 470 a.C. na ilha de Samos, que realmente a matemática deu um grande salto como ciência. Por quê? Porque Pitágoras dividiu a matemática em 4 grandes ramos: aritmética, geometria, astronomia, música. Para Pitágoras, que inclusive uma das nossas aulas é em homenagem a Pitágoras, o número era a base de tudo. Através dos números você poderia descobrir os maiores segredos do universo. Pitágoras teve tanta influência nas nossas vidas até hoje que, por exemplo, ele já fazia estudo da astronomia. Hoje nós vemos em jornais um homem querendo explorar a Lua, ir para outros planetas, quer ir para Marte. Ele deu início a isso. Então você percebe a importância que foi esse estudo lá atrás e ele nos atinge até hoje. Outra grande descoberta de Pitágoras e grande acréscimo na ciência, o famoso Teorema de Pitágoras. Você já ouviu falar dele? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma do quadrado do comprimento dos catetos. Mas isso é tema para uma próxima aula. Que fique então consignado que o pai da matemática é Pitágoras, considerado por muitos. Muito embora, ao longo da história, outros estudiosos dessa ciência contribuíram. A matemática ela é o que é hoje não por causa de Pitágoras, ele foi considerado o pai. Tiveram outros nomes importantes que em um outro momento nós veremos. Passemos agora ao nosso título de número 4. Agora nós estudaremos o conceito de cálculo. Professor, o senhor já me explicou o que é número, já me explicou sobre a história dos números, já me explicou sobre a origem da matemática, o pai da matemática, mas cálculo, isso é uma palavra nova. O que significa? O cálculo, meus amigos, nada mais é do que uma ferramenta que irá nos ajudar no estudo prático da matemática. Imaginemos o seguinte, imagine um carro. Esse carro ele é composto por uma porta, rodas, lataria, volante, o banco para você sentar. Só que de nada adiantaria se eu tivesse toda essa estrutura e não tivesse um motor para fazer com que esse carro efetivamente ande. É mais ou menos a analogia, o comparativo que eu quero que você faça com a matemática. A matemática é o carro com esses componentes. O cálculo seria esse motor para colocar em prática, em movimento esse carro. Então, dentro da matemática, eu gostaria, dentro dessa ciência da matemática, que você enxergasse a matemática em si como a ciência e o cálculo como a ferramenta que irá nos ajudar a colocar essa ciência em prática, ok? Beleza? Passemos agora ao estudo do título de número 5, os exercícios. Hora de praticar. Vamos lá? Exercício número 1. Assinale a alternativa correta. Qual a data mais antiga que se tem sobre o surgimento dos números? Letra A, 22 mil anos. Letra B, 26 mil anos. Letra C, 30 mil anos. Letra D, 34 mil anos. Tempo.
Pois bem, se você respondeu que é a letra C, 30 mil anos, você acertou. Lembra que eu te disse, volta a tela para mim, lembra que eu te disse que a matemática já datava desde os homens das cavernas de 30 mil anos atrás? Pois é, nós estudamos isso na história dos números, lá no comecinho, quando eu comecei a falar no começo da nossa aula. Passemos agora ao exercício de número 2. Assinale a alternativa correta. Qual a civilização mais antiga que deu início ao uso da matemática? Letra A, Egito. Letra B, Mesopotâmia. Letra C, Grécia. Letra D, Índia. Tempo. Pois muito bem, se você respondeu que é a letra B, você acertou, é a Mesopotâmia. Quando nós estudamos sobre a origem da matemática, eu lhe expliquei que a Mesopotâmia era o berço um dos berços da civilização e berço da matemática devido ao agrupamento dos homens, novos métodos de vida, novas tecnologias envolvendo engenharia, negociação, compra e venda, a existência de moeda para comprar e vender e, portanto, teve-se a necessidade de criar o uso e se consolidar o uso da matemática. Vamos para o exercício de número 3? Assinale a alternativa correta. Quem é considerado o pai da matemática? Letra A, Platão. Letra B, Tales de Mileto. Letra C, Aristóteles. Ou letra D, Pitágoras. Tempo. Pois muito bem, se você respondeu a letra D, você acertou. Pitágoras é considerado o pai da matemática. Volta a tela para mim. Por que Pitágoras é considerado o pai da matemática? Como eu lhe expliquei no título 3 sobre o pai da matemática, ele trouxe grande evolução para essa ciência, ele consolidou, ele dividiu a matemática no ramo da aritmética, da geometria, da astronomia, da música, ele criou o teorema de Pitágoras e ele trouxe grande contribuição para o que é a matemática hoje. Pois muito bem, nós chegamos no final da nossa primeira aula de matemática. Eu espero que tenha lhe ajudado na sua caminhada e não esquece, hein? Tem aula toda quarta-feira aqui no EJA Cursos Online. Até a próxima!